Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do YouTube Sem Juridiquês com João Freitas. Hoje nós estamos com a doutora Juliane Cavallini. Hoje ela vai falar sobre a demissão por justa causa. Seja bem-vinda, doutora Juliane Cavallini. E a nossa primeira pergunta é: se a justa causa pode ser aplicada por qualquer falta cometida pelo empregado na empresa? Primeiramente, obrigada pelo convite. E respondendo a sua pergunta, não. A justa causa não pode ser aplicada por qualquer falta cometida pelo funcionário. Por quê? A justa causa é a penalidade mais severa que a empresa pode aplicar em face do seu empregado. Antes dela, existem outras medidas disciplinares que elas devem ser aplicadas para depois, num último momento, aplicar a justa causa, que seriam advertências, que pode ser verbal ou por escrito, e a suspensão. Suspensão também escrita. Suspensão, e aí, de acordo com o período que ele for suspenso, esses dias serão descontados, inclusive os DSRs. Ok. E quando o empregador poderá aplicar definitivamente a justa causa? Olha, existe a lei, né, o artigo 482 da CLT, ele já prevê as situações em que a empresa poderá aplicar a justa causa. Dentre elas temos a desídia, embriaguez habitual ou embriaguez em serviço, tem também a hipótese do abandono de emprego. Nessas situações, ele, com cautela, ele Sim. poderá aplicar a justa causa. E a senhora teria algum exemplo concreto para dar nesses casos? Um exemplo básico, porque assim eu acho que vai ficar mais fácil de entender. No caso de um vigia noturno, ele comete a desídia se ele dorme em serviço. A empresa depende dele para cuidar do local, do prédio, Zelar pelo enfim. patrimônio. Exatamente. Digamos que ele é pego dormindo num determinado dia. A empresa, por cautela, não deve, pelo menos a orientação que a gente recomenda, não aplicar a justa causa de imediato. Adverte. Se recorrer, suspende. Certo. É uma situação que a empresa tem que ter cautela. Por quê? Porque se ela exceder na medida, essa justa causa pode ser caracterizada abuso e ela pode ser convertida judicialmente. Agora, uma outra situação, se esse mesmo vigia é pego dormindo e ele permite que, enfim, deixa uma porta aberta e acaba entrando bandidos ou então tendo alguma situação que comprometa o patrimônio da empresa, nesse caso não tem que ter advertência, não tem que ter suspensão. Simplesmente a empresa pode, porque houve um prejuízo, houve uma gravidade aí da conduta dele. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é quando um motorista colide em outro veículo. Ele pode ser demitido por justa causa, por desídia, no desempenho das suas funções? Depende. Se ficar comprovado que esse motorista ele agiu com imprudência, com negligência, infringiu regras do trânsito, Sim. mas tem que haver prova, cabe justa causa sim. No entanto, tem que avaliar porque pode haver culpa de terceiros, pode haver problemas mecânicos e ainda que a empresa comprove que o veículo estava com a manutenção em dia, que estava tudo em dia e tudo em ordem. Nesse caso, se não tiver prova, a orientação é que não demita por justa causa. Suspenda, faça advertência, mas não demita. E essa prova seria uma prova pericial, por exemplo? No caso do problema mecânico, sim. Né? Mas no caso de desídia, de imprudência, negligência, aí testemunhas, tanto a que tiver, normalmente o motorista tem um auxiliar, Sim. ou então testemunhas da rua já serviriam de prova. Ok. E para nós encerrarmos aqui a nossa última pergunta, existe alguma maneira de prevenir essas situações que nós acabamos de falar aqui? Sim. Existem medidas preventivas que podem evitar, inclusive, a aplicação da justa causa pela conduta irregular do funcionário, como também medidas preventivas no sentido de evitar problemas maiores para a empresa, evitar um assédio moral, um sexual. Por quê? Porque aplica uma política interna, ele vai educar os funcionários e com isso vai sanear possíveis problemas que isso possa acarretar.
Traçando as melhores diretrizes para a empresa. Sem dúvida. O compliance trabalhista é uma excelente medida. Através do compliance, a empresa ela vai conseguir traçar medidas regulatórias, fiscalizadoras, e inclusive de gestão. E isso vai colaborar para que a empresa internamente estanque possíveis reclamações trabalhistas, denúncias no Ministério Público do Trabalho, denúncias em sindicatos. Sim. E tudo isso que vai gerar uma economia para a empresa, que é o que o empresário mais busca no momento atual. Então, na realidade, sempre é a prevenção, né? Em todas as áreas, inclusive a do direito, sempre é a prevenção. E agora com compliance, eu gostei bastante dessa sua citação e já lhe convido para retornar para a gente falar desse assunto bem jovem, né? Bem atuante hoje em dia. Então eu queria muito agradecer a sua presença, doutora Juliane, pela excelente participação no nosso canal. Conto com a senhora aqui sempre. Muito obrigado, até a próxima e um grande beijo para vocês.